Olá, olá, sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, 11 de setembro de 2022. Hoje é retorno do feriado lá nos Estados Unidos e o mercado começa a ter, pelo menos nos Estados Unidos, ainda nas bolsas norte-americanas, um volume um pouquinho maior de negociação. Ainda é cedo, né? O mercado ele tem intervalos lá e a gente deve ver um movimento forte ali no retorno do intervalo, principalmente da Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York, que é o que interessa para nós. Então, olhando o mercado agora, tá tenso, a situação tá bem tensa. Lá ontem nós vimos a notícia do final de semana de um ataque que aconteceu numa ponte que liga a Rússia à Crimeia, e isso trouxe retaliações por parte da Rússia. Ontem foi um dia de intensos ataques lá no país, inclusive com alguns mísseis caindo muito próximo da embaixada embaixada da Alemanha. Além disso, muitos alvos civis na Ucrânia foram atingidos. O Putin diz que não, diz que foram só alvos militares, mas a gente viu os vídeos ali, rodovia sendo atacada, geração de energia sendo atacada, prédios sendo atacados. Então, cresceu e muito as tensões por lá. Também o presidente da Bielorrússia, o Lukashenko, que a gente sabe ali, eu até falei com o Cabral agora há pouquinho, o Lukashenko, na verdade, é uma província russa, né? Ele é completamente subordinado ao que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, fala. Ontem ele começou uma mudança, ou no final de semana ele começou uma série de mudanças na legislação do país, colocando para ele uma espécie de poder supremo. Agora ele consegue coordenar ou chefiar basicamente todo o país, inclusive poderes que eram instituições que eram autônomas. E ele já anunciou também a Ucrânia, e ele fez um alerta à Ucrânia que ele vai invadir o país pelo norte junto com as tropas russas. Então, isso é um aumento na escalada, é uma escalada na guerra, nas tensões da guerra por lá. Não sabemos se a Rússia vai vir com um ataque mais forte, se vai chegar a usar alguma bomba atômica tática. Isso daí está por enquanto só na ameaça. Mas não dá para duvidar, né? Muitos duvidavam que haveria uma invasão e a Rússia invadiu. Depois acreditava-se que a guerra duraria pouco tempo e já estamos aí desde fevereiro, finalzinho de fevereiro, com o conflito prosseguindo lá. Depois chegamos a falar em acordo político, o conflito ficaria ali em algumas regiões, mas um acordo político, uma saída honrosa, como eu vi alguns comentários ali no Twitter, e até agora só houve uma continuidade da guerra, vez ou outra as tensões elas aumentam, a intensidade do conflito ela prossegue. E ontem essa notícia ela fez preço nas cotações das commodities agrícolas. O trigo chegou a subir mais de 7% na máxima do dia, o milho chegou a subir 2,5% na máxima do dia, daí no finalzinho eles cederam um pouquinho. Trigo ele fechou com uma alta só de 6,5%, que é uma alta extremamente forte ainda. O milho fechou com uma alta de 2,2%. E hoje o mercado já começa a realizar parcialmente aquele lucro. Então, o trigo ele está caindo hoje 2%, 19 pontos, mas ele chegou a subir bastante aqui. Os contratos aqui, que são o auge da entre-safra, que seriam os contratos que têm o maior preço, tanto que são esses que estão cotados mais altos agora, chegaram a trabalhar até acima de $9,50 o bushel. Então, hoje, podemos colocar na conta de realização de lucros da forte alta de ontem. Isso é movimento institucional. Os fundos ontem, eles compraram 19.500 contratos de trigo. Um volume tão grande desse, dificilmente nós vemos. Então, eles compraram 19 mil contratos de trigo e 11 mil contratos de milho. E hoje o milho também vem na carona da queda do trigo, mas uma queda pouco intensa, uma queda muito pequena. 0,32% de queda, $6,96. É até incerto se ele continuará a ter essa queda. O que percebe-se aqui é que há uma resistência muito forte na faixa próxima a $7 o bushel para esse vencimento mais curto. Então já fez aquele candle aqui, está fazendo um outro candle aqui agora, você vê que ele bateu um pouquinho acima de 7
está fazendo um candle aqui, então nós temos uma resistência muito forte aqui. Se ele romper essa resistência, aí é alto, talvez nessa faixa de 7,30, novamente o bucho um pouquinho acima, tecnicamente, se ele romper e for para lá. Mas hoje é dia de realização de lucro. Sai uma notícia também lá da Austrália, a Austrália, que é um dos maiores exportadores de trigo do mundo, é o terceiro maior exportador de trigo do mundo. Aqui, ó, problemas de produção, risco de problemas da qualidade da lavoura devido à quantidade de chuvas por lá. Então, o terceiro maior exportador de trigo do mundo, relatando risco de produção devido ao excesso de chuvas por lá. O maior exportador de trigo do mundo é a Rússia, o segundo maior é o Canadá, e depois é a Austrália, Estados Unidos e Argentina. Então, temos aqui o vizinho entre os 5 maiores exportadores e a Austrália como terceiro. E, apesar deles estarem no hemisfério sul, ambos estão com problemas bem distintos. A Argentina com problema de seca e a Austrália com problema de chuvas. Para você ter uma ideia, no mesmo hemisfério. Então, mais um problema para o trigo aqui que pode dar sustentação. Nesses preços, eu não cheguei a fazer a conta, mas eu acho que o milho ainda fica um pouquinho mais competitivo, mais barato do que o trigo, a proteína do milho. Tem que fazer essa conta. A França, hoje, mais uma redução na quantidade de lavouras. Hoje foi uma redução um pouquinho menor, mas é mais uma redução. Agora eram 11,33 milhões de toneladas projetadas, agora veio para 11,15 milhões. Então, a França, que é o principal produtor da União Europeia, um grave problema também devido ao calor e devido à seca por lá. Então, a oferta de milho cada vez menor. Amanhã tem relatório WASDE, relatório de oferta e demanda global, e ele deve trazer justamente estes ajustes aqui na produção. A Rússia, ela que é o maior produtor, o maior exportador do mundo, e produz mais de 90 milhões de toneladas e exporta mais de 40 milhões de toneladas, a Rússia ela possui cotas. E agora ela está pensando em retirar essas cotas de exportação. Então, isso pode colocar mais oferta de produtos russos no mercado. Então, tá aqui, a Rússia considera abolir cotas de exportação de grãos, segundo a IFAX. Então, a Rússia, maior exportador de trigo do mundo, está considerando abolir a sua cota de exportação de grãos, que costuma estabelecer na segunda metade da temporada, de julho a junho, segundo a agência de notícias Interfax. A Rússia ela fornece para a África e o Oriente Médio, geralmente estabelece cotas de exportação de grãos para o período de meados de fevereiro até o final de junho para garantir o suprimento interno. Então, isso eles devem retornar. Até porque a safra da Rússia está vindo num recorde de 150 milhões de toneladas, sendo 100 milhões só de trigo. Então, a situação complicada, muitos países não estão comprando da Rússia devido às sanções, vindo uma safra recorde, hora de retirar as cotas de exportação e fomentar o fluxo de lá. Até porque isso traz receita em moeda estrangeira, traz receita para o país. E o cenário hoje é esse, tanto para o trigo quanto para o milho. A soja hoje também realizando um pouquinho a alta que ela teve nos 2 últimos dias, mas aqui a gente vê esse paviozão aqui, onde ele bateu nessa região aqui, e eu continuo afirmando aquilo que eu falei para vocês, sei lá se foi semana passada ou semana anterior, eu acho que esses preços vão ficar nessa balada aí de 13,50 a 14 dólares o bushel. Eu acho que não sai muito daqui. Esse vencimento em novembro, mais uma semaninha aqui, vencem as opções, ele se torna um contrato spot, e aí só tem negociação para quem deseja receber o produto nos armazéns autorizados. Nós já começamos a olhar para o vencimento janeiro, que é um vencimento de transição entre a safra norte-americana e a safra brasileira, que é o vencimento março. Então, 13 dólares e 92 a entrada da safra brasileira aqui, hoje uma queda de 0,23. O farelo de soja operando misto no dia, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Ontem ele fechou em alta também, uma alta de quase 1%, se eu não estou enganado, não, alta de 2%, o fechamento de ontem.
E o óleo de soja caindo hoje de novo, acompanhando a queda do preço do óleo de palma lá na Malásia e a queda do petróleo também. O petróleo que fez aquele movimento na semana passada de forte alta, foram praticamente 5 sessões consecutivas de alta. Ontem teve a realização, hoje teve a realização também. Commodities aqui como a soja. O USDA vai trazer no relatório de amanhã aquela revisão na produtividade da safra passada, que onde teve um aumento na produtividade, e vai trazer um estoque maior também de passagem, que foi o relatório da 2 semanas atrás, há 2 sextas-feiras atrás, que ela revisou para cima o estoque de passagem de soja. Então, a gente deve ter relatórios baixistas para milho e para trigo, e a princípio, relatório altista para milho e para trigo, visto que também houve uma redução da produtividade da safra passada e dos estoques de passagem do milho, e um relatório baixista para a soja. Tudo isso a princípio. Nós sabemos como que o USDA trabalha. Ele chega a fazer até uma certa engenharia com os números para tentar estabilizar o mercado. Então, a ideia é, vem abaixo para a soja, e o milho é um pouco incerto o relatório, porque houve uma redução dos estoques de passagem de 38 milhões e meio para 35 milhões. Ou o USDA aponta uma redução na demanda pelo cereal, seja no mercado doméstico, ou seja na exportação, ou os estoques ficarão em níveis muito críticos lá nos Estados Unidos. Eu acredito que ele possa reduzir as exportações, porque a China não está comprando milho dos Estados Unidos. O commitment do milho, deixa eu encontrar aqui para vocês, ele está em 13 milhões de toneladas só. Desses 13 milhões, 3 milhões são de milho para a China. E a China ela absorve basicamente metade das exportações norte-americanas, ou quase metade das exportações norte-americanas, elas são para a China. E a China praticamente só está embarcando aquilo que ela... Deixa eu ver se é aqui. Exato. Ela está embarcando aquilo que ela já comprou. Então nós temos o relatório aqui. As vendas totais agora, 13 milhões 227 mil, de um total previsto para o USDA de 57 milhões de toneladas. E olha a China, onde que está aqui, ó, 3 milhões 386 mil toneladas. Ou seja, não está comprando milho nos Estados Unidos. O maior comprador é o México, com 5 milhões 391. Destinos não conhecidos ou não informados, 11 milhões 735 mil. Mas os embarques... isso daqui é a China. Eles falam, mas isso aqui é a China. Mas a China não está embarcando. Quando sai o relatório de inspeção para exportação, que é o relatório que sai toda segunda-feira, mas essa semana sairá hoje ao meio-dia, não tem embarques acontecendo para a China. Os embarques são um volume muito baixo indo para a China e os restantes dos embarques indo para o México. Então, realmente compras muito baixas ainda do país asiático. Então, eu acredito que o USDA pode reduzir as exportações, porque reduzir o mercado doméstico parece um pouco improvável nesse momento. Por quê? Porque a gente vê os números da economia norte-americana e a economia está indo bem. A gente vê geração de empregos, queda no desemprego, a inflação ainda sustentada acima, bem alto, 8,1%, 8,3% ao ano ainda. O desemprego, no último relatório, reduziu de 3,7% para 3,5%. Pedidos de seguro-desemprego também, no último relatório, vieram abaixo do que o mercado esperava. Então, é difícil você pensar numa queda no consumo doméstico de milho. Além disso, o petróleo também subiu já, ele bateu naqueles 75, subiu bastante. Eu acredito ainda que ele deva voltar a subir até o fim do ano, até porque a sazonalidade de alta do petróleo é no fim do ano, então eu acho que ele vai voltar. E o etanol é base de mistura da gasolina também, assim como no Brasil, assim como uma série de países do mundo. Então, eu acho que o USDA pode reduzir, sim, as exportações e não reduzir o consumo. Para a soja,
haveria a possibilidade deles fazerem também uma redução nas exportações, visto que a Argentina roubou parte do programa norte-americano de exportação. Ela exportou mais de 9 milhões de toneladas durante o mês de setembro. São exportações completamente atípicas, já que a Argentina não é um grande exportador de grão. Ela exporta, assim, farelo e óleo de soja, nisso ela se destaca, maior exportador global do complexo, mas devido àquele incentivo do governo da paridade do peso dólar, elevando essa paridade para favorecer o exportador, as exportações aceleraram, os embarques ali foram recordes para o país. Justamente no momento que os Estados Unidos deveria estar exportando, e não está. Então, para a soja, nos Estados Unidos, haveria a possibilidade do departamento reduzir essas exportações. Não sei, sinceramente, se ele chegará a mexer em algum número, a não ser os números que foi feito naquele relatório de estoques semanais. Deixa eu ver o acumulado de vendas de soja, vamos colocar na tela para vocês verem aqui, o total de 27 milhões e meio de toneladas. Qual que é a vantagem? Isso daqui é basicamente um pouquinho mais da metade, um pouquinho menos da metade do programa total de exportações. Então, os Estados Unidos, vamos lá no USDA Sales Export, USDA Sales Export, primeiro link, Complete Weekly Report, página 4, soja. O programa norte-americano é de 56 milhões 750 mil toneladas. Já há 27 milhões. Então, basicamente, 50% do programa, pouquinho abaixo de 50%, já está comprometido, já está no commitment. A China está com 14 milhões só de toneladas. O restante ela comprou na Argentina nesse início e ainda tem soja do Brasil para ser embarcado. O Brasil já perdeu um ritmo tremendo nas exportações. Com muita sorte, nós chegaremos a 75 milhões e meio, 76 milhões de toneladas exportadas. Ano passado foram 85. Então, mas já era previsto também. Eu já vinha falando há bastante tempo na queda da demanda chinesa por soja. Saiu uma notícia até na semana passada que provavelmente o mês de outubro vão ser as mais baixas exportações em 2 anos. Ou seja, desde o Covid, quando a China acelerou as compras, comprava toda a soja que existia no planeta, vai ser o volume mais baixo de compras, com 14 milhões de toneladas, pelo menos por enquanto. Quando nós olhamos o Outstanding Sales, que é aquilo que foi vendido, mas ainda não foi embarcado, que precisa embarcar, 25 milhões. 25 milhões de toneladas. Ou seja, de 27 milhões já vendidos, só 25, ainda há 25 milhões e meio para embarcar, ou seja, embarcaram só 2 milhões. E nós já estamos no meio do mês de novembro, ou seja, a temporada já fazem 2 meses e meio que a temporada começou. E os Estados Unidos só embarcou 2 milhões de toneladas. Então, para vocês verem como o ritmo, como a demanda por soja confirmou a queda que nós havíamos conversado aqui acho que quando eu comecei o programa, nós havíamos falado que haveria essa redução do preço. Então, só que o cenário bem complicado, aqui no América do Sul ainda 2 anos de produção muito ruim, agora sim uma expectativa de uma ótima produção, acima de 150 milhões de toneladas na média, terceiro ano de La Niña, não sabemos como que ficará realmente a produção. Por enquanto, apesar das chuvas aqui na região sul, principalmente no Paraná, a qualidade das lavouras aqui, segundo o DERAL, ainda estão ótimas. O plantio avançou bastante, realmente agora ele parou devido à chuva, não tem como você colocar a plantadeira no campo. Mas o Rio Grande do Sul avançou, Santa Catarina, Paraná, chuvas chegaram na região centro-oeste, agora Mato Grosso já está plantando, Goiás, Minas Gerais, São Paulo também. Então, uma perspectiva muito boa para a safra ou para a próxima safra agora que deve chegar, aqui tem outro problema. Problema não, uma outra situação aí vai afetar o milho B3. Vamos colocar na tela aqui. A gente deve de ter uma colheita precoce também. Finalzinho de janeiro, a gente já deve estar tendo colheita de milho verão
e deve estar tendo colheita de soja em algumas regiões, porque o plantio acelerou. Esse plantio chegando cedo, essa colheita chegando cedo, desculpa, ela vai trazer pressão nos estoques. Se houver muito milho armazenado no Brasil ainda, esse milho deverá ser vendido para colocar a safra nova, ou a safra nova vai ser vendida para manter esse milho mais velho da safra antiga armazenado. De qualquer maneira, é uma pressão de oferta chegando no mercado com 2 safras ou um volume grande de 2 safras disponíveis. O milho aqui no Brasil, ontem 0,36% de alta, considerando o aftermarket, já se aproximando de R$ 87,00 a saca. Qual que é aqui que eu ia falar? O commitment do Brasil aqui já se aproxima de 30 milhões de toneladas, mesmo que a gente exporte, caia bastante as exportações, novembro, dezembro e janeiro, que é o último mês, 3 milhões de toneladas em cada um, a gente já vai para 39 milhões quase de exportação. Então, pelo menos o fluxo internacional garantiu uma sustentação para os preços, mesmo com o mercado doméstico um pouco aquecido. As exportações agora da região do Mar Negro, eles começam a realmente preocupar. Primeiro porque as inspeções para exportação estão acumulando demais as inspeções do navio. Então começa a se acumular uma quantidade muito grande de navios e as Nações Unidas pedem uma verificação mais rápida. E ele mostra aqui como houve um aumento em agosto, setembro, um aumento muito grande, e agora em outubro a gente já mostra uma queda do fluxo de exportação. Então, e a Rússia também, além disso, já está brigando, dizendo que ela vai rever esse acordo. Então, a gente vê acumulado de exportações e as partidas aqui. Quando eu olho no mapa, lá da região, dos últimos 2 dias, olha a quantidade de navios acumulados aqui no Estreito de Istambul, indo provavelmente para essa região do Mar Negro para fazer as inspeções. Então, muitos navios indo ainda para a região aqui do Mar de Azov, principalmente na Rússia. Eu separei só os bulkers, então aqui não tem navio de petróleo, de LNG, de nada disso, são navios de grãos e fertilizantes e minério. Então, a quantidade de navios, tanto no Estreito de Kerch quanto no Estreito de Tambu, aqui nós vemos no Danúbio como que está a fila de navios, e navios em Odessa também, Mykolaiv, inclusive navios no porto de Mariupol. Muitos navios estão vindo para Novorossiysk, que é um dos maiores portos da Rússia, aqui na região do Mar Negro. Então a ONU pede uma agilização, uma agilidade maior nas inspeções para que o fluxo continue seguindo, para não haver um acúmulo muito grande de navios. Já são mais de 100 navios que estão aguardando essa inspeção por lá. E a Rússia também ameaçando cortar o fluxo aí devido ao ataque da última sexta-feira, e segundo ela, não está sendo feito a facilitação das exportações dela. Um dos destaques de hoje é: Brasil reexporta fertilizantes de forma incomum. Então, os fertilizantes, havia aquela preocupação de escassez de produto que vinha desde o início da guerra, no dia 25 de fevereiro. Já havia problemas no potássio devido à Bielorrússia lá sofrer sanções dos Estados Unidos principalmente, e a Bielorrússia é um dos 3 maiores do KCL, junto com a Rússia e junto com o Canadá. Então o Brasil acelerou as compras. Comprou, foram para as misturadoras. O produtor, por causa do preço, foi mais lento nas compras, comprou menos fertilizantes. O problema é que grande parte desses fertilizantes, eles são armazenados nos portos, em zona primária. Eu, há 3 anos atrás, eu fui trader de uma empresa de fertilizantes, da BPC. E o fertilizante ficava nos portos, em zona primária. Então, trazia-se o navio, desestivava e deixava no armazém dentro do porto. E era feita a nacionalização desse fertilizante só no momento da venda, para evitar o custo dos impostos de importação. E isso mantém-se até hoje. Muitas empresas de fertilizantes, principalmente aqui no Paraná, Porto de Antonina, Porto de Paranaguá, é feito assim. Esses armazéns estão lotados de fertilizante, não tem como receber mais navio de fertilizante. Então, está sendo reexportado.
já foram 2 cargas. É um volume pequenininho, foram 24 mil toneladas de DAP e 17 mil toneladas de algum outro fosfatado, talvez tenha sido até o próprio DAP ou o MAP, mas de uma maneira atípica o Brasil está exportando fertilizantes devido a uma grande quantidade. Nós vimos que os preços caíram dos fertilizantes nos últimos dias, uma queda bem expressiva, bem forte realmente nos fertilizantes. O problema é que as commodities como a soja, como o milho Chicago, eles também caíram. Então, houve uma queda de fertilizante, mas a relação de troca ela melhorou e depois ela voltou a piorar. Essa é a nossa preocupação agora para o safrinha, principalmente para os nitrogenados. O gás natural, ele teve uma queda de preços, natural, porque houve uma aceleração das compras. Então, nós vimos aqui que os estoques na Europa, eles chegaram... Opa, esse mapa aqui está desatualizado. Eu vou ver se eu acho um outro mapa aqui para vocês. Os fertilizantes... deixa eu ver, energia... Os estoques na Europa foram basicamente completamente abastecidos, e então houve uma queda na demanda por causa do preço. E isso derrubou os preços do gás natural. Está aqui, 91,2% do estoque já está completo. Então, um número bem expressivo. A preocupação, como eu mantenho para vocês, é na recomposição desse estoque no início do ano. Então, França 98, Alemanha 94, Itália 93 e Holanda 93, que são os principais países por lá. Então, isso deve manter para os fertilizantes, se o gás natural não voltar a subir, uma tendência de baixa, apesar de estarmos preocupados com relação à demanda, que foi, na verdade, o que derrubou os preços. O Brasil, daqui a pouco, vai começar a comprar para o safrinha no mercado doméstico e também deve começar a trazer uma importação no começo do ano, apesar de um volume pequeno. O mercado espera o desfecho do leilão da Índia. Ela anunciou o leilão no último dia 7, com o fechamento dos bids até o dia 17. Então o mercado fica um pouco menos de volume nesse momento para aguardar qual será a quantidade que a Índia vai comprar, e daqui a pouco os Estados Unidos começam a se movimentar, a Europa começa a se movimentar também para o plantio que começa no mês de maio por lá. Então, talvez o retorno da demanda volte a fazer os preços subir, mas de curto prazo, ainda um sentimento bearish para os nitrogenados devido justamente à demanda muito fraca e à queda dos preços do gás natural. Então, essa é a perspectiva. A última notícia para nós fecharmos, o boi gordo, que ontem deu um susto aí na turma, né? Saiu uma notícia que 2 pessoas haviam falecido lá na Bahia por problemas da vaca louca. Aí as cotações do boi, da arroba do boi, já está um cenário complicado. Escalas ainda confortáveis, a China estava em feriado, o yuan extremamente desvalorizado, prejudicando as compras. A gente já tinha uma perspectiva de curto prazo de queda na demanda e queda de preços da arroba do boi. Aí vem a notícia ontem, pau, na mínima do dia, chegou a cair mais de 2%. Chegou a R$ 291 a arroba. E aí o mercado se desesperou. No final do dia, sai a nota do mapa, desmentindo a matéria que foi veiculada no G1 e que a morte das 2 pessoas não tem relação nenhuma com vaca louca. Os preços recuperaram e fecharam aqui a 294, vencimento outubro. Então, como uma notícia não verificada consegue derrubar os preços. Imagine aquele pecuarista que tinha que vender o boi ontem para receber até determinado período por causa de algum compromisso financeiro. Isso mata o cara. E é uma tremenda sacanagem o tipo de notícia. Até me perguntaram ontem, não sei porquê, eu abri a caixinha de perguntas, se notícia movimenta o mercado. Tá aqui um exemplo. A notícia derrubou as cotações da arroba do boi. Felizmente, não foi a vaca louca e os preços voltaram a reagir. E o cafezinho operando misto, né? Tá naquele lenga-lenga lá, né? Naquela faixa lá, que vai no máximo a 230 e vem no mínimo aqui na faixa de 210, e eu acredito que deve permanecer, né, durante um tempo aí nesses patamares de preços. Então, primeiro, vamos dar uma olhadinha no like aqui no meu canal, aqui 371 pessoas assistindo e 100 likes só, então pessoal ajuda. Aqui na BMC, aqui 259 pessoas assistindo também. Ó, o Daniel Morales já está aí
também, e 48 likes é pouca coisa, hein, pessoal? Vamos ajudar aí. Já vai começar o Morning News. Aqui, pelo que eu vi aqui, não tem muita pergunta aqui. Preços de açúcar, eu acho que é um viés de alta ainda de curto prazo. A plataforma que eu uso essa daqui, é a Commodity View, que ficam as cotações aqui, Commodity View. A outra é a Refinitiv, Econ for Commodities, da Refinitiv. Os estoques de suíno na China estão baixos, certo? Eu não estou lembrado. De farelo eu sei que está, eu acho que de suínos não. Eu não lembro agora, mas que eu tenho que verificar. Agora faz alguns dias que eu não olho. Mas eu acho que está baixo sim. Eu sei que de farelo está bem baixo ainda. A celulose não é commodity. Celulose não tem contrato futuro, Bruno, negociado em bolsa. Então, do ponto de vista do mercado internacional, ela não é uma commodity, ela é uma commodity do ponto de vista da economia por causa da escala, mas ela não tem contrato futuro para negociar. Meu amigo, quero aprender essas análises? Tem curso? Nós temos uma plataforma chamada Commodities em Foco. É só você acessar www.commoditiesemfoco. Caramba. www.commoditiesemfoco.com.br. Vou colocar aqui nos comentários. Você pode assinar aqui e lá nós fazemos essas análises e tem conteúdo educacional por lá. Farelo brasileiro está avisado pelos chineses? Não. Apesar de ter saído a legislação para podermos exportar para lá, o Brasil não exporta farelo de soja para a China, a Índia. O exportador grande é Estados Unidos e é a Argentina. O que fala sobre os preços do farelo CBOT até o fim do ano? Teria que analisar, mas a princípio ele vai seguir o comportamento da soja. Então é isso aí, pessoal. Voltamos amanhã? Não, amanhã é feriado. Voltamos na quinta-feira, no Primeira Hora do Agro. Fiquem agora aqui com o Morning News na BMC.